Vamos seguir agora com os assuntos e a nossa reportagem ao vivo aqui no nosso Meio do Dia, abrindo tela. Vamos para Brasília, vamos ver quem está com a gente já aqui ao longo do nosso Meio do Dia. Enfim, a gente vai girar a reportagem, mas agora a gente já abre com a Tayane Mello em Brasília, porque ela está ao lado do presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, que marcou uma reunião com o ministro do Supremo, Dias Toffoli, hoje na sede da corte, com o objetivo de pedir a manutenção do depoimento de Daniel Worcaro. Tayane, traz os detalhes para a gente, a entrevista aqui agora com você no Meio do Dia. Oi, Tayane, tudo bem? Oi, Nelson, Patrícia, ótima tarde a vocês, a todo mundo que acompanha a gente aqui na Band News TV. Aqui ao meu lado, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, tem conduzido, né, senador, há bastante tempo, já há vários meses, esse trabalho para, enfim, apurar todas essas fraudes no Instituto. E hoje, uma tarefa importante, uma reunião importante, às 3 horas, lá no Supremo Tribunal Federal, conversando com o Dias Toffoli, só para a gente explicar, o Daniel Worcaro já foi convocado para a CPMI, mas como ele está envolvido, né, em um caso lá no Supremo Tribunal Federal, está sob medidas cautelares que foram impostas, ele precisa pedir essa autorização ao ministro Dias Toffoli, então, para que ele deixe Worcaro comparecer. E eu quero saber, senador, qual que é a expectativa da vinda, né, do Daniel Worcaro, então, à CPMI? O senhor acredita que vai dar tudo certo lá com o Dias Toffoli? Quais são suas expectativas? Ótimo dia. Primeiro, boa tarde, né, a todos os que nos assistem na Band. Eu vou levar ao ministro Dias Toffoli uma palavra de diálogo e de reciprocidade, porque nós não estamos falando aqui em um Supremo, nesse caso da investigação, que tenha mais poderes que a CPMI, pelo contrário. Nós estamos em patamares equivalentes e eu tenho sido um crítico muito ferrenho em relação à intervenção do Supremo nos trabalhos do Parlamento. Então, eu quero iniciar esse ano levando ao ministro o nosso desejo de que a investigação continue em paralelo, que o Supremo possa nos atender nos nossos pedidos, que nós também possamos colaborar com o Supremo naquilo que foi importante, porque o interesse principal é a população brasileira, são as respostas. O ano passado, nós tivemos diversas decisões de habeas corpus, por exemplo, que nos prejudicaram muito, nos impediram de ouvir pessoas que têm colaboração e informações a dar à CPMI. E eu critiquei, e naturalmente, inclusive, a passividade que o parlamento tem em aceitar essas decisões. Por exemplo, o ministro determinou a retirada de documentos de quebra de sigilo legítimas da presidência e passou ao presidente do Senado, tirou de um órgão que tem competência para quem não tem nenhuma questão judiciária. Isso precisa ser conversado. Então, eu espero que esse diálogo possa trazer o que o Brasil espera de nós, que é nós convergirmos no sentido de esclarecer essa farra do INSS que roubou milhões de brasileiros e que eu espero não volte mais a se repetir na história do nosso país. E só para contextualizar, senador, para quem está assistindo, o que tem a ver Daniel Worcaro com CPMI do INSS? O que vocês querem exatamente destrinchar nesse depoimento, né, nessa oitiva que está prevista para quinta-feira? Vamos ver se vai, de fato, acontecer. Bem, é uma pergunta muito interessante para a gente esclarecer qual é o limite da autoridade das CPMIs. Nós temos hoje a atribuição de investigar descontos irregulares entre os aposentados brasileiros. Isso inclui associações, sindicatos, que nós já praticamente terminamos o trabalho. Hoje não se desconta mais, que é uma grande vantagem da CPMI, mas nós temos também os empréstimos consignados, que virou uma ciranda financeira absurda. O Banco Master, ele tem 254 mil contratos que ele comprou de um outro banco, foi transferido para a carteira deles e o INSS simplesmente começou a pagar, a descontar o dinheiro e repassar sem ter a confirmação de que as pessoas haviam concordado com os empréstimos. Então, isso é um absurdo. Como é que o INSS simplesmente faz uma transferência de carteira e, quando faz uma auditoria, como fez depois que a CPMI trouxe à tona o que está acontecendo, descobriram que o Master não tinha como confirmar se as pessoas tinham autorizado ou não os descontos? Olha, isso está errado. Essa farra financeira que os bancos estão fazendo, hoje um aposentado recebe uma ligação e diz assim, o senhor, a senhora tem aqui um dinheiro, a pessoa está precisando, não tem noção do que está acontecendo, autoriza. Sabe o que acontece? Ela não paga mais juros de 3% ao mês, 2%, ela paga 22% ao mês. E o INSS
tem responsabilidade, o governo tem responsabilidade, porque é uma população vulnerável, as pessoas ficam reféns desses empréstimos. Não é acabar com os empréstimos, mas é a gente dar clareza de que os bancos estão informando corretamente as pessoas e esses relacionamentos estão sendo feitos dentro da lei. O senhor Vorcaro, ele, quando conseguiu a transferência dos contratos, quem ajudou? Isso foi feito simplesmente por via contratual ou teve também influência política nesse tipo de relacionamento? Porque, no caso dos descontos das associações, a gente sabe que tem políticos que agiram e que, infelizmente, permitiram que boa parte dessa roubalheira acontecesse em nosso país. Nesse caso dos bancos, é isso que nós queremos saber do senhor Vorcaro. Como que ele conseguiu, de quem ele comprou e como, naturalmente, esse dinheiro era repassado sem que as pessoas tivessem autorização. Quem reclamou do Master? Foi devolvido o dinheiro? São informações importantes que ele tem nos trazer. Essa relação de Daniel Vorcaro com poderes da República, né, poder judiciário, ele mesmo já falou que tem amigos em todos os poderes. De certa forma, isso desanima o senhor de estar indo lá no Supremo Tribunal Federal para conversar com o Dias Toffoli? A gente sabe que teve toda aquela polêmica envolvendo resort de luxo, né, ligado ali a Dias Toffoli. Como que o senhor está enxergando, nesse sentido, essa reunião de hoje às 3 horas da tarde? Olha, desanimar em momento algum. Eu sou resiliente. Eu tenho uma missão que é levar uma investigação e um relatório que tem que ser entregue ao povo brasileiro. Essa investigação ela já está 80% concluída. Nós já sabemos quem roubou, quanto roubou, como roubou e já sabemos que as providências para que novos roubos não aconteçam também foram tomadas. Então já tivemos uma grande vitória. A minha contribuição como presidente agora, fugindo de todo o debate eleitoral, é nós colocarmos ordem nessa ciranda financeira que está escravizando os aposentados brasileiros nos juros absurdos de 22% ao mês. A relação do Master com CDBs do Banco de Brasília, com relação do Judiciário, com investimentos, isso não é nossa função. Isso está muito claro nas nossas atribuições. Qualquer passo que a gente queira dar fora da nossa responsabilidade vai ser barrado pelo próprio Judiciário e a gente perde credibilidade. Nós estamos caminhando para o final da CPMI. Esse relatório, eu digo para vocês com muita seriedade, vai ser entregue ao povo, porque se depois a Procuradoria vai agir ou não, aí já não é a nossa parte. Mas nós não fugimos da investigação, de convocar quem quer que seja e de dar ao povo a resposta que as pessoas precisam. Esse é a minha preocupação, é quem está acompanhando a CPMI saber o que aconteceu e tomar a decisão. O eleitor brasileiro, esse é um ano eleitoral. É o eleitor brasileiro quem vai usar isso para formar a opinião na hora das escolhas. O nosso trabalho nós estamos fazendo e vamos entregar ao país um relatório muito profundo e transparente sobre o que aconteceu. E, senador, só para finalizar aqui, não sei se Nelson, Patrícia vão fazer alguma pergunta, mas só para finalizar, porque além dessa questão do pedido para o Daniel Vorcaro comparecer à CPMI, o senhor também vai fazer o pedido para o Dias Toffoli em relação ao sigilo que ele manteve em vários documentos, nos materiais. Eu queria saber mais detalhado qual vai ser, de fato, essa conversa que o senhor vai ter com o ministro nesse sentido de sigilo. Sim. Cabe a ele decidir se vai manter o sigilo ou não. Caso ele não mantenha, o senhor já disse que vai ter que entrar com mandado de segurança, que isso não é legal para a relação entre legislativo e judiciário. Então, eu queria ouvir do senhor isso também, por favor. Olha, nunca houve na história do relacionamento Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional uma CPMI, que é uma comissão parlamentar autônoma, independente, que tem poder judiciário de investigação, um ministro tomar uma decisão de tirar da presidência e entregar para um terceiro. Isso nunca aconteceu e não tem embasamento legal para isso. Essa é uma decisão que foi tomada ano passado, porque outra coisa, nós não tivemos nem acesso à decisão, nem acesso. Por isso, eu entendo que o primeiro momento é de diálogo, conversar com o ministro, entender com clareza e deixar claro que nós vamos até o fim. Se for preciso um mandado de segurança, se for preciso que a advocacia do Senado recorra disso dessa maneira, nós vamos fazer. Agora, ganha o país? Não. Todas as vezes que poderes se enfrentam, o que interessa realmente, que é investigar e dar respostas, acaba não sendo o centro das nossas atenções. É esse o meu posicionamento, trazer de volta o que interessa a todos nós. O que aconteceu
nessa questão do Banco Master em relação aos consignados. Porque, como eu disse, as outras relações com poderes, com instituições, isso é uma outra CPMI, que já inclusive assinei e que está na expectativa de ser instalada. Mas dentro da nossa atribuição, como que nós vamos fazer para proteger os aposentados desse momento em que os bancos fazem o que querem nessa vida das pessoas, enganando as pessoas com juros absurdos? O ministro, eu vou deixar isso claro para ele. Eu não estou aqui preocupado em atacar o ministro, em atacar quem quer que seja. A minha preocupação é a gente responder uma investigação e deixar claro ao país o que é que nós vamos fazer para que isso não aconteça de novo. E eu espero, com diálogo e com muita firmeza, trazer de volta essas informações que nos foram tiradas. Tá certo, senador. Muito obrigada. Nelson, Patrícia, com vocês no estúdio. Obrigada, viu, Tayane, pela entrevista ao vivo, exclusiva aqui, que a Tayane conseguiu para o nosso Meio do Dia. Obrigada, viu? A gente já volta com mais informações da Capital Federal.